né? O tempo do fim, o tempo da grande tribulação, é o fim do tempo da graça, é o fim do tempo onde a janela de oportunidade para a salvação de almas termina, onde Jesus volta, onde Jesus arrebata os santos, arrebata a igreja, e aonde nós estaremos no início de um tempo que é a eternidade com o nosso Senhor, reinando com Ele durante a eternidade, como filhos amados que somos. O nosso grande desejo, o desejo do nosso coração, é aquilo que está lá em Apocalipse 21, que nós cantamos nessa manhã: o meu coração sempre vai dar toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor. Por quê? Porque nós cremos num lugar sem pranto, sem angústia, sem dor, sem lágrimas, onde nós estaremos completamente transformados, né? Existem as pessoas que defendem, existem muitas linhas teológicas falando sobre escatologia, e eu quero expor algumas coisas aqui para você, para justamente incitar você a meditar e pensar sobre isso. Muitos caminhos e defesas de pensamentos não definem a tua salvação, não vão dizer nada a respeito sobre você ser ou não salvo em Jesus. Define somente um caminho para aquilo. Portanto, eu não sou muito daqueles que gostam de ficar em picuinhas teológicas, tentando ter a razão sobre alguma coisa. No entanto, a gente precisa pôr a cabeça para funcionar. Eu quero que você use aquele tempo de comunhão na célula, o quebra-gelo, os 30 minutos, para falar um pouquinho sobre a volta de Jesus. O fato das coisas e o final delas é que todo crente em Jesus Cristo salvo, todo crente que ama Jesus, todo crente que se sentiu alvo da graça de Deus em Jesus, deseja e sonha com um dia. Qual é esse dia? O dia em que você vai encontrar Jesus e vai vê-lo face a face para ficar a eternidade com Ele. Alguém aqui deseja isso? Diga amém. Amém. Você sonha com isso? Diga amém. Amém. Você pode dizer: ora vem Senhor Jesus hoje, falar: Senhor, me leva hoje, resolve o negócio hoje. Às vezes bate esse egoísmo, né? Às vezes bate essa coisa de... Por isso que eu acho que é importante um evento com a ênfase, como foi o Descende. Qual é a ênfase do Descende? Qual foi a ênfase do Descende? O que eu ouvi muito se falar ali? Eu ouvi falar muito sobre alcançar povos e nações que não tiveram ainda a oportunidade de ouvir o Evangelho. Pronto, para mim isso basta. Um povo com uma direção clara, um propósito claro, um desejo claro de alcançar nações, pessoas não alcançadas. Nós, como igreja, precisamos ter essa preocupação, uma vez que nós temos percebido, ouvido, e os acontecimentos do tempo que vivemos apontam sim muito para um caminho final, para uma última colheita, para um tempo final da humanidade, para um tempo final de salvação na vida da humanidade, para que Jesus volte. O caminho está sendo preparado para o Senhor voltar e a igreja ser arrebatada, e eu quero fazer parte do arrebatamento, amém? Você quer ver a igreja subir? Diga aleluia. Amém. E você quer subir com a igreja? Diga amém. Amém, amém, né? Tem uns que vão ver, outros que vão subir junto. Vai dar um desesperinho, não vai não? Quando você não acha sua mãe em casa, você já fica... Eu lembro da minha juventude e adolescência, era um problema. A mãe era para estar aqui agora, não está. A primeira pergunta que o meu irmão e eu fazíamos um para o outro: meu Deus do céu, acha a mãe, cara. Acha a mãe, porque... Você já pensou? Aí você acha a blusa que ela estava vestida no sofá. Olha os irmãos ficando preocupados. Né? E aí você percebe que ela só trocou de blusa para ir até o mercado. E está tudo certo ainda. Glória a Deus, esse é o nosso desejo. Mas para falar do fim do tempo e para falar do envolvimento da igreja nesse tempo, de como é que a igreja trata, pensa, medita e vive nesse tempo, eu quero usar, obviamente, o livro de Apocalipse. Quero tentar ao máximo não fazer disso aqui um tempo só de um estudo, mas é inevitável que a gente coloque algumas bases para a gente poder avançar nessa discussão e nesse entendimento. Qual é a visão geral do livro de Apocalipse, né? Se você olhar bem para a palavra de Deus, Gênesis e Apocalipse, eles têm um paralelo.
acontece paralelamente algumas coisas, existem algumas figuras paralelas em ambos os livros. De maneira bem superficial, em Gênesis nós temos a serpente, mas lá em Apocalipse nós temos o dragão. E em Apocalipse diz, o dragão, a antiga serpente. Então, Gênesis a serpente, Apocalipse o dragão. Em Gênesis nós temos a árvore da vida, que é regado por um rio que saía do Éden. Lá em Apocalipse nós temos a árvore da vida à margem do rio da vida. Em Gênesis nós temos Babel, que era uma rebelião contra Deus. E em Apocalipse nós temos a grande Babilônia, que também é uma rebelião contra Deus. Apocalipse, o significado da palavra Apocalipse é revelação. Diga comigo, revelação. E como é que nós vemos nele as coisas do fim? Podemos dizer que ele é conclusivo a respeito do propósito de Deus para o homem. É uma revelação a respeito da conclusão da vida humana sobre a terra, desde a sua criação até o final dos tempos. Ele foi escrito por João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos, João, discípulo de Jesus, onde ele foi guardado por Deus quando ele estava sendo perseguido pelo Império Romano. Então João estava exilado, estava isolado na ilha de Patmos, e Deus deu ali para ele a revelação. E tem muitas interpretações do livro, 3 principais: os preteristas, os históricos e os futuristas. Quem são os preteristas? De que forma eles interpretam o livro? Os preteristas, eles creem que boa parte do livro já se cumpriu, que Nero foi o anticristo, e o fim do milênio foi na reforma protestante, e por aí vai. Esses são os preteristas. Os históricos creem que Apocalipse se repete várias vezes, e que a grande tribulação ela acontece hoje, com aquilo que você está vendo. A gente ouve muita gente falar, tem muita gente que pensa isso, né? O inferno é aqui, nós estamos vivendo um caos e por aí vai. Esses são os históricos. Catástrofes naturais, e os anticristos, eles vêm surgindo ao longo da história. Quem crê nisso, por exemplo, acredita que gente como Hitler foi um anticristo. Então, são vários anticristos no decorrer da história. E os futuristas, eles creem que a maior parte das profecias bíblicas contidas em Apocalipse ainda se cumprirão. Se a gente olha para o passado, a gente vê que tem coisas que já aconteceram, fatos que não tem nenhum paralelo na história, mas a gente vê coisas importantes que pontuam a história da humanidade e das nações, que se relacionam, interrelacionam com o livro de Apocalipse e com a história de Deus e do seu povo. Quando nós olhamos para Apocalipse, é muito importante a gente não pensar só na história da igreja no tempo da graça depois de Jesus, mas na história do povo de Deus. Porque antes de Jesus, ou melhor, antes de Jesus, antes de Atos dos Apóstolos, o fim de Jesus na terra como homem, a hora que ele a sua ascensão aos céus, antes disso nós tínhamos um povo de Deus, mas não tínhamos a igreja. Amém? Então era povo de Deus. Uma das perguntas que eu sempre fiz, eu sempre tinha na minha cabeça como é que alguém que não viu Jesus pôde ser salvo? Como é que era lá no tempo do passado? As pessoas normais, a gente conhece desde Adão, Noé, Abraão, aí sabe que Enoque foi perfeito, Deus o tomou para si, aí passa Noé, vem o dilúvio, 8 pessoas dentro da arca, sai, povoa a terra de novo, aí chega em Abraão, Isaac, Jacó, vem Davi, e a gente... Esses são os personagens principais. Mas e aquele monte de gente que viveu nesse entorno, nesse contexto? Como é que alguém poderia ser salvo? Né? Como é que alguém poderia, se não havia Espírito Santo dentro de ninguém? Havia Espírito Santo, havia o Deus triuno. Deus já existia, Deus é e será sempre antes. Deus é atemporal, Ele é da eternidade e sempre triuno. Mas Ele mudou a sua forma de atuação. Primeiro, o Espírito se movia sobre a face das águas, hoje esse Espírito habita dentro de nós. Jesus hoje está sentado no trono, nos céus, e virá nos buscar. Mas teve um tempo que Ele andou como homem aqui na terra. Então, quando nós olhamos para Apocalipse, o que nós temos que pensar? Na humanidade. E a humanidade tem aproximadamente 6.000 anos de história. 6.000, aproximadamente. São 2.000 depois de Cristo, aproximadamente, né?
Eu lembro que antes de chegar no 2000, a gente falava mais ou menos 2000 anos atrás. Hoje já estamos em 2020, falamos mais ou menos 2000 anos atrás. 20 anos faz muita diferença num tempo presente, mas num lapso de 2 séculos, 3 séculos, 20 séculos, acaba sendo margem de erro. Então pense no povo de Deus e não somente na igreja, quando você estiver olhando também para Apocalipse. E é um fato, nesse tempo muito próximo na história, de 1948, que se concretiza em 1967, a gente, por exemplo, não podia dizer que é uma profecia bíblica em Apocalipse que diz que o anticristo faria aliança com Israel, seria possível. Por que a gente não poderia dizer que isso seria possível? Porque Israel não era nem reconhecido como nação no mundo. Mas em 1948 começa a Guerra dos 6 Dias, quem já ouviu falar da Guerra dos 6 Dias, e que Israel, com um exército pequenininho, vence muitas nações, consegue a sua independência e é declarada nação, e hoje é reconhecida nação, e hoje é possível o anticristo fazer uma aliança com Israel, por quê? Porque ela existe como nação. Então você percebe que fatos históricos, políticos, geopolíticos da nossa era, do nosso tempo, do nosso século, do século passado, assim, muito pertinho de nós, né? Tem relação completa, ligada àquilo que a Bíblia diz. O livro é dividido em 3 partes. No capítulo 1, a gente vê a revelação de Cristo. No capítulo 2 e 3, a gente vê a descrição das 7 igrejas da Ásia. E no capítulo 4 até o 22, a gente vê a conclusão da história da redenção do plano de Deus para a humanidade. Vamos falar um pouquinho só da simbologia de Apocalipse. Tem cerca de 30 símbolos em Apocalipse, e a metade desses símbolos são explicados no próprio livro. Metade, um pouquinho mais, são explicadas ali. Eu vou falar de algum deles, não vou falar de todos. A outra metade você vê no restante da Bíblia, especialmente em Daniel e Zacarias. Em Daniel tem uma profecia muito importante, a estátua com a base de bronze, e aí vai, não vou entrar nessa questão, mas as 70 semanas de Daniel, profetizado em Daniel, tem total relação com o que acontece narrado em Apocalipse, com o tempo da grande tribulação, e eu quero falar um pouco mais em detalhe hoje sobre esse tempo da grande tribulação. Mas falando ainda de símbolos, lâmpadas simbolizam, está escrito aí alguns? Passa para frente. Lâmpadas simbolizam igrejas. Lê comigo aí. Estrelas, anjos, o fogo, o Espírito Santo. Acho que eu pus mais uns. Incenso, orações. Dragão, Satanás. Rãs, espírito maligno. Tem mais algum? Acho que não, né? Esses são alguns dos símbolos. A noiva do Cordeiro é também representado por uma cidade em Apocalipse, né? O linho finíssimo são atos de justiça dos santos, daqueles escolhidos por Deus. Águas, em Apocalipse, está lá em Apocalipse 17:15, são as nações. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, são símbolos que nos ajudam a compreender um pouco do que está aí em Apocalipse. A explicação, por exemplo, para a noiva do Cordeiro ser representada por uma cidade, está lá em Apocalipse 21, 9 e 10. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Percebe que são vários símbolos se relacionando, e eu não quero que você fique muito preocupado com isso, você precisa buscar a revelação do Espírito. O que é mais importante e o que eu gostaria que você tivesse forte no seu coração? Jesus foi, morreu, ressuscitou e foi para o céu de novo, mas Ele voltará para buscar a sua igreja. Isso é um fato, isso não é história de ficção de Hollywood. Isso não foi criado por Spielberg. Isso não foi criado por nenhum diretor fantasioso. Isso é bíblico, está escrito na palavra de Deus. João teve uma revelação da parte de Deus quando escreveu isso aqui. E nós, como cristãos, amados de Deus e filhos de um Pai amoroso, desejamos a volta do nosso irmão mais velho. Nós vamos encontrar com Ele, aquele que é o cabeça do corpo que nós fazemos parte. Amém? Glória a Deus. Há uma outra simbologia com os números, eu vou falar só de 3. O significado dos números na Bíblia
A Bíblia usa números de 1 a 7, eles são números básicos para a composição de outros números, né? Todos têm o seu significado básico a partir do 7, do 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 7. Vamos falar do 3 um pouquinho. O número 3, ele é um número completo, então ele fala de coisas completas. É o número da Trindade, por exemplo. Deus é um Deus triuno. É o número do homem. O homem é um espírito, alma e corpo. Nós somos também um ser triuno. Uma família, ela tem pai, mãe e filho, né? Deus, ele projetou a coisa baseada nele. Ele é a imagem, nós somos a imagem e semelhança daquilo que ele é e projetou. Eu não encontrei, mas você já deve ter visto. Talvez eu traga semana que vem um videozinho de um cientista muito inteligente falando sobre a assinatura de Deus na natureza. Tudo aponta para a Trindade. Deus é um Deus triuno. E isso fala da completude, de ser completo. Isso é o número 3. E aí você vê várias passagens na Bíblia que falam, né, que apontam para essa completude do número 3. Jonas ficou 3 dias no barco na barriga do peixe. Jesus foi tentado 3 vezes e orou 3 vezes com angústia no seu coração no Getsêmani. Pedro negou Jesus 3 vezes e Jesus depois perguntou 3 vezes se ele o amava. Isso fala de ser completo naquilo que se está fazendo, né? 1 João 5,8 fala de 3 testemunhas no tempo do fim e por aí vai. O outro número é o número 7, que eu pus aí. Sim, o número 6. O número 6 fala do quê? É o número do homem, diga comigo, do homem. Mas também é o número do diabo. Olha só. É do homem caído em rebelião contra Deus e unido a Satanás. O homem foi criado no 6º dia, o homem pode trabalhar 6 dias por semana e descansar 1 dia. Um escravo, ele era escravo somente por 6 anos, no 7 ele devia ter a alforria. A história humana tem cerca de 6.000 anos, e a gente crê que nessa era... Os grandes teólogos desse tempo, eu tenho ouvido muito, não só teólogos, mas profetas, liberarem palavras numa mesma direção. Gente que não se encontra, não se viu, mas hoje pela internet você acaba unindo todas as coisas, né? Você vê coisas de um lado do mundo para o outro e em 10 minutos você viu pessoas de continentes diferentes falando e você vê palavras proféticas liberadas para que este é um tempo da última colheita. Você já ouviu falar sobre isso seguramente, eu acabei de falar disso agora, mas não só de mim, é um tempo de uma grande colheita e última colheita, e eu nunca vi a igreja tão preocupada em alcançar povos não alcançados. Tudo se encaixa perfeitamente. E isso aponta para um tempo de a humanidade durar 6.000 anos. E aí vai, né? Isso são as interpretações e conjecturações a respeito dos números, né? Em Golias, tudo era 6. Era uma obra maligna e humana, né? Ele tinha 6 côvados de altura, 6 dedos na mão e 6 dedos no pé. Que coisa assombrosa, né? Além de ser grande e querer matar o povo hebreu, o cara ainda tinha 6 dedos. O anticristo é o... Você não sabe? Cuidado, hein? Para não ter a marca. O anticristo é o 666. 6, 3 vezes, completamente. E o número 7 é o número da perfeição no tempo. O sábado, Enoque é o 7º depois de Adão, por isso Deus o tomou para si. Olha aí, que maravilha. Depois que Noé entrou na arca, houve 7 dias de graça. Deus fala assim, daqui 7 dias o pau começa a quebrar. Durante 7 dias não vai ter chuva. Jacó serviu Labão por 7 anos. No Egito houve 7 anos de fome, depois 7 de abundância. O candelabro tinha 7 lâmpadas. O que são lâmpadas? Igrejas. Quem são essas 7 lâmpadas lá do candelabro que tinha 7? As 7 igrejas da Ásia. E por aí vai. Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão. Jó teve 7 filhas. Jesus falou 7 palavras na cruz, 7 palavras diferentes. Depois você conta, não vou contar agora. São 7 parábolas que falam a respeito do reino de Deus. São 7 festas em Israel, as 7 igrejas do Apocalipse. E o Apocalipse é um livro de 7, né? 7 espírito, candelabros, lâmpadas, chifres, olhos, trombetas, pragas, ais. Ao todo o livro usa 56 vezes o número 7. Então, 7 é um número de perfeição no tempo. Eu quero, depois de
pôr um pouco de algumas curiosidades e algumas bases para aquilo que eu vou falar adiante, falar um pouquinho com você sobre o tempo da grande tribulação. Semana que vem eu quero posicionar você no tempo e na história, a respeito, desde a ascensão de Cristo até o novos céus e nova terra, e depois falar propriamente do arrebatamento e para a gente ser ativado para desejar isso. Mas hoje eu quero falar um pouquinho do que é esse tempo da grande tribulação, que nós cremos com base na palavra de Deus. Existem alguns fatos que são fatos principais que acontecem desde a ascensão de Cristo. Repita comigo, a ascensão de Cristo, que é o passado, até o milênio. Diga, até o milênio. Amém. Telos. Apocalipse capítulo 6, verso 1. Vamos ler? Está aí, dá para pôr texto? Uau, hoje está desafiador. Vamos juntos? Eu queria ler com você, mas você vai fazer o seguinte, ó. Vamos lendo e parando. Capítulo 6, verso 1. Vamos juntos? Dizendo, como se fosse voz de trovão. Peraí. Como se fosse voz de quê? Trovão. E aí, como é que faz a voz de trovão? Vem. Não, usa um pouco de interpretação na sua leitura, por favor. Fala com o Maciel. Fala um vem. Vai lá. Vem. Você agora. Quem disse isso? Está vendo como a gente não presta atenção no que lê? Você precisa prestar atenção. Vamos ler de novo. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi o quê? Um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão? Então um trovão no começo. Vamos seguir. Próximo versículo. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Pronto, espera aí por enquanto. Esse é o primeiro selo, o primeiro cavaleiro. Um cavaleiro de um cavalo branco. Há sempre uma discussão teológica em torno desse primeiro cavalo. Porque ele tem um cavalo branco com um cavaleiro vestido de branco. E eu sou muito tendencioso do que eu li nos últimos anos, ou 4 anos, a crer naquilo que muitos autores escrevem, que essa é a pregação de um falso evangelho. Por muito tempo, a tendência é você crer. Bom, cavaleiro de um cavalo branco, com um arco na mão, e ele não tem uma flecha, mas ele tem um arco na mão, e ele sai vencendo para vencer. Mas a gente vive um tempo que precede o ápice e o clímax da grande tribulação, onde a gente tem ouvido muita coisa esquisita a respeito do evangelho. E um dos sinais que Jesus disse lá nos evangelhos, se você olhar em Mateus 24, é que para os discípulos ficarem atentos, porque no final dos tempos, muitos se levantariam e seriam falsos profetas e falsos mestres. Não há forma mais prática, e hoje é muito claro para nós, do que a gente ver muitos falsos mestres. Sabe por quê? Porque eles se reúnem todo num ambiente virtual, que todo mundo tem acesso a partir do seu smartphone. E a comunicação disso é muito rápida, prática e veloz, mais rápido do que eu pregando para a minha igreja no púlpito. A disseminação da pregação, ou de qualquer coisa que se possa falar, inclusive a respeito do evangelho, pela internet, é incrível. Então esse é o primeiro selo. Segundo selo, vamos ler o versículo 3. Quando abriu o segundo selo, leia comigo. Ouvi. Pode seguir. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dada uma grande espada. Ponto, até aí. Esse é o segundo selo, o selo que libera o cavalo vermelho. O cavalo vermelho fala de guerra. Será que a gente tem vivido tempos de guerra? Será que existe a incitação de homem querendo tirar a vida de outro homem, até que por uma causa justa, em algumas situações, segundo a avaliação de muitos? Recentemente, talvez a maior nação do mundo, do ponto de vista bélico e econômico, acho que não há dúvidas,
Bom, rivaliza muito com a China, mas os Estados Unidos é muito forte. Eles são muito fortes e talvez são os dois grandes exércitos e economias mundiais nesse tempo que a gente tem visto. E aí os Estados Unidos vai lá e ataca um dos principais generais do Irã, não foi isso? Aí todo mundo achou que... Eu vi um meme na internet falando... Porque isso foi bem no comecinho do ano, não foi? Bem, eu aqui pedindo paz em 2020 e o Trump resolve matar um iraniano. Né? São fatos, mas a gente não vê muita coisa. A internet acaba produzindo um conteúdo que nos faz enxergar fatos que seria impossível ver sem ela. Mas, quando você olha jornais sérios e notícias sérias, há uma certa tensão mundial. Por quê? Porque existem muitos interesses no entorno, mas nós, como cristãos, nós precisamos olhar para a profecia bíblica. É um tempo do cavaleiro vermelho, solto, incitando as guerras. E a gente vê pequenas guerras civis, e o mundo, às vezes, parece que vive uma grande expectativa de uma terceira guerra mundial. Está todo mundo esperando uma bomba atômica sair daqui a pouco da Coreia do Norte, cair no Japão. Dizem que o Kim Jong-un tem um míssil que alcança os Estados Unidos já. Você consegue imaginar isso? A tecnologia é pronta para isso. Então, por que a preocupação das grandes nações como os Estados Unidos, como China, o próprio Japão, que é muito, tem um exército muito preparado e muita tecnologia de guerra também? A grande preocupação é, bom, esses caras malucos, na cabeça deles, eu não estou defendendo ponta política de ninguém aqui, mas deve ter uns malucos no mundo aí montando mísseis com ogivas nucleares e daqui a pouco eles podem soltar isso na cabeça de quem eles acharem que tem que soltar. Por conta disso, alguém vai lá e decide matar alguém que pode ser chave para isso. Então, é alguém querendo defender o mundo e é outro querendo atacar o mundo e por aí vai. São guerras. Eu não quero que você leve o seu pensamento, a sua discussão nesse momento para uma defesa ideológica. Veja, irmãos, Jesus não defendia a ideologia. Jesus pregava o evangelho. Jesus não ficava defendendo a direita ou a esquerda. Nós nunca ouvimos. Tem gente que fala que existem traços fortes de Jesus de socialismo. Olha, sinceramente, eu não paro nem para analisar isso, porque Jesus não dava ênfase a isso. Jesus também ele não defendia a direita. Jesus pregava o evangelho do reino e ele estava aqui para dizer a vontade do Pai. Ele queria revelar o Pai através da vida dele. Nós, como igreja, precisamos revelar o Pai para filhos que estão órfãos. Deus nos chamou para revelar o amor dele por meio de Jesus para quem precisa de salvação e não defendermos ideologias e pontos de vista pessoais. Amém? Vamos avançar no texto? Versículo 4, não? E saiu... Não, o vermelho já foi. O terceiro selo já foi, não foi? Então vamos por terceiro selo. Me ajuda aí, irmãos, que eu me perdi. Quando abrir o terceiro selo, leia comigo. Preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Esse aí é o terceiro selo. Tá certo? Do cavalo preto. O cavalo preto fala do quê? De fome. Eu ouvi uma pesquisa, uns poucos dias atrás, que existem milhões de pessoas ainda em condição de fome. Só na Coreia do Norte, mais de 80% das pessoas, só num país, vivem abaixo da linha da pobreza, comem lixo. Diga, pastora. 1,2 milhões de pessoas. 1,2 bi. Isso deve dar o quê? Mais ou menos uns 15, 16% da população mundial. É muita gente sem comer. A gente vive um tempo de ganância, né? Em casa, eu tenho um problema com isso, né? Acho que eu fui criado desse jeito, eu não posso ver comida sobrar no prato que eu quero comer.
Aí a Deise fala assim, poxa, mas você pega todos os meus restos. Eu falo, porque tem gente passando fome, eu não vou jogar comida no lixo. Aí eu fico desse tamanho. Isso é um problema. Eu preciso mudar eu preciso renovar a mente. O Danilo falou que vai me ajudar esse ano nisso, né, Danilo? Vou mudar, em nome de Jesus. Eu vou tentar guardar para o dia seguinte. Mas vou falar uma coisa para vocês. Dá uma angústia no meu coração ver comida boa sendo jogada no lixo. Eu estou falando sério agora, não estou brincando, não. Eu não sei você, mas quando eu vejo meia banana jogada no lixo e ela podia ser comida, eu tenho vontade de pegar, lavar e comer. Não, é verdade, sabe por quê? Eu não tinha ninguém para dar para comer naquela hora. Mas me dá um desespero. Mas há um fato histórico e social acontecendo hoje, nesse século, nesse ano, nesse tempo. 1,2 bilhões de pessoas sem comida. Estão sem comer. A África é um lugar onde existem muitas necessidades de alimento. Mas o Brasil no sertão, muitas. Eu comecei a me envolver e conhecer um pouco sobre uma missão chamada Sertão Livre, que acontece no Brasil, por um ministério chamado Livres para Adorar, se você não conhece. O Ministério Livres, né? Eu, inclusive, quero fazer algo junto com eles, junto com a nossa igreja. Mas lá no sertão, o pastor Jun, ele plantou, acho que são 3 igrejas no Pernambuco, no interior, não é, pastor Jun? E a gente já compartilhou algumas vezes sobre isso. Há uma necessidade incrível. Eu vi um testemunho dos irmãos que fizeram a missão no Sertão Livre no ano retrasado, 2019. Em 2018, não havia comida e as crianças mirradinhas estavam passando frio, porque eles foram num lugar de serra, no Piauí. Olha como é, o Piauí, em Teresina, faz um calor de 42 graus, não é isso, Reinaldo? 42 graus. Eu lembro do Arley, do Wesley comentando comigo. Chegou lá, entrou dentro de um forno, na hora que sai do avião. Mas tem um lugar de montanha, de serra, que o frio pega. E tem gente que mora lá. E esse pastor, compartilhando isso, ele falou assim, tinha gente, não tinha o que comer. E sabe o que os pais faziam? Cavavam buracos na terra e enterravam seus filhos por dias para eles não morrerem de frio. Porque eles estavam debilitados, sem comer, e não tinham nem roupa para pôr, que esquentasse, e não tinham nada que pudesse aquecer. Não tinha nada para aquecer, não tem energia elétrica, não tem como esquentar a água. Né? A solução, a terra fofinha, esquenta, é mais quente do que aqui fora. Faziam covas no chão e deixavam as crianças do pescoço para baixo enterradas. Você consegue imaginar um negócio desse? Aí eu começo a pensar, peraí, acho que esse cavalo está solto. Voltando para Apocalipse. Existe uma atuação que acontece nesse tempo que aponta para isso. Vamos avançar no texto. E eu ouvi como uma voz, esse foi o último? Você me ajuda muito, você sempre posicionar no próximo, tá bom? Me ajuda aí, prega junto comigo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Há uma interpretação que esses feras também, terion, do original, do grego, também falam de feras como bactérias, isso, animais pequenininhos, né? Então, o mais recente que a gente tem ouvido falar, qual é? Qual é? Ninguém aqui quer ter comunhão com o chinês atualmente, né? Ame os chineses, aleluia. Mas há pouquíssimo tempo atrás, no Brasil, houve uma outra epidemia de um chikungunya, zika vírus e febre amarela. A microcefalia. É uma destruição. Sarampo e tantas outras coisas têm acontecido. Existem coisas que estão acontecendo e aí tem os fatalistas, né? Você não sabe o que está acontecendo no mundo. Eu ouvi uma notícia nessa semana que realmente assusta bastante, né? Lá em Wuhan, na cidade onde está acontecendo a epidemia do coronavírus, numa noite, morreram 252 pessoas. E isso foi publicado no Globo.com. Aí alguém diz assim, mas
isso nem é a verdade, tem muito mais acontecendo e a gente não está sabendo. Não importa. Do que foi publicado já é terrível. Você imagina em São Paulo, no Sapopemba, na virada de uma noite morre 250 pessoas por causa de um único motivo, um vírus. Dá para dar uma assustada, não dá não? Alguém vai querer sair de casa? Para tudo. Esse tipo de coisa nos faz refletir. Bom, estamos chegando num tempo em que aponta para a grande tribulação bíblica narrada. E esse é o quarto cavaleiro que aponta, que é o quarto selo que aponta para o quarto cavaleiro, que fala de epidemias e doenças. Então, o primeiro, um falso evangelho; o segundo, guerras; o terceiro, fome; e o quarto, epidemias e doenças. Qual é a percepção bíblica? É que antes que aconteça o final da abertura de todos os selos, haverá um arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar. A Bíblia, ela define em tempos, quantos meses? Não, porque senão você ia ficar preparado aí, né? Alguém não está preparado? Diga amém. Os irmãos. Faz uns 2 domingos já que estou tentando pegar vocês e não estou conseguindo. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala isso, Lucas escreve sobre isso, fala, nós precisamos vigiar e orar. O arrebatamento são para aqueles que vigiam. Qual é a condição para ser arrebatado? Estar vigiando. Você vigia e ora. E é aquelas coisas básicas. Como é que você lida com o pecado? Foge dele. Não vai enfrentar o pecado porque você não consegue. Você foge do pecado. Diga comigo, do pecado eu fujo. Satanás, você enfrenta ele em oração, porque a tua luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Então a gente tem um inimigo claro declarado, mas nós precisamos vigiar e orar em todo o tempo, para saber o que fazer e para saber como viver. O auge desse momento, nós estamos num princípio, né? Num momento em que coisas estão acontecendo que apontam para o início do fim dos tempos. E nós estamos percebendo que isso vai culminar na grande tribulação. As 70 semanas de Daniel, a aliança do anticristo com Israel, deve acontecer em algum momento, a partir das guerras explodindo de uma maneira vertiginosa no mundo, a partir de epidemias, a partir de coisas terríveis acontecendo no mundo. Irmãos, quando eu falava disso há 2 a 3 anos atrás, não havia epidemias como a gente tem ouvido falar hoje. Não tinham rumores de guerras como a gente ouve falar hoje, apesar das guerras civis nos continentes africanos, Sudão do Sul com Sudão do Norte, aquela parte do Oriente onde se encontra ali com Europa e também com África, é um caos ali, a Síria, a faixa de Gaza, sempre houve guerra ali. Sempre houve, nos países que são mais fechados para o Evangelho, na janela 1040, sempre tem bomba explodindo, homem-bomba, ideologia religiosa e uma grande destruição. Mas isso vai se expandir. Olha o que está acontecendo com a gente. O comunismo é um grande fomentador de guerras. O que está acontecendo pertinho de nós, primeiro com Cuba, já historicamente há muito tempo, e agora com a Venezuela? É um país sitiado, um país abandonado, um país que não tem comida, que as pessoas estão se matando por causa de comida. Um país com 2 presidentes, um autodeclarado e um outro presidente que não larga o osso. O que aconteceu com a Bolívia? Por causa do comunismo também. Então, há um plano do inferno nessa direção de uma união por meio desse controle do Estado, mas guerras vão acontecer. Ontem o pastor Jonas compartilhou um vídeo comigo. Eu não sou muito de ficar vendo vídeo na internet, não. Eu vejo muito pouco. Mas muito pouco. E aí ele pôs o título do que era o vídeo, eu fui ler. Eu não gosto de ver porque, assim, eu acho que tem muita especulação. Mas no vídeo era uma fala do maior líder da Igreja Católica, do Papa, falando de uma unificação para uma grande pátria. Alguém já ouviu falar disso? Não, eu nunca tinha ouvido falar. E que o alvo é que a capital dessa grande pátria seja o Panamá e é uma unificação, pelo que eu entendi ali, da América Latina Central e ali. A gente sabe que o governo do anticristo vai vir por meio da tecnologia que a gente vê hoje, mas de uma unificação de poder.
existe alguma coisa acontecendo no mundo que aponta para o final dos tempos, irmãos. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós vivemos na graça de Deus, debaixo da graça de Deus, mas não precisamos andar que nem gente que não raciocina para aquilo que está acontecendo. Você pode sim desfrutar do amor e da graça de Deus e da salvação, mas há uma urgência nesse momento que clama para que você leve o evangelho para quem não conheceu Jesus ainda, porque o tempo da volta do Senhor se aproxima e nós precisamos ir para cima. Nós não fomos criados para ficar desfrutando, eu ouvi essa expressão semana passada, sentado no colinho do papai dizendo que ele é lindo e amamos a barba dele, mas nós somos criados para também desfrutar do amor do pai, mas sair do colo do pai e fazer alguma coisa. Fala para a pessoa do teu lado, você foi criado para fazer alguma coisa. É tempo de fazer alguma coisa. Tem sangue de gente clamando para que a igreja faça alguma coisa. E eu quero ser a igreja que faça alguma coisa. Isso fala da obra, do propósito que Deus nos chamou para fazer. Nós queremos ser relevantes na nossa geração. E nós vamos fazer a partir do momento que nós entendemos que a volta de Jesus está próxima. Tem um deadline. Tem um fim das coisas. O tempo está se aproximando. E o tempo da graça vai terminar. Enquanto nós desfrutamos da graça e vivemos e por ela trabalhamos, nós cumprimos o propósito de Deus para um dia sim, de mente transformada, parecido com Cristo, com o corpo glorificado como Ele tem, nós desfrutemos da presença plena do Pai e seremos tal qual Ele é, mas o tempo ainda exige de mim e de você um posicionamento claro para as coisas que virão. E aí vem o quinto selo, vamos lá, vou tentar avançar mais. Quando Ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram, pode passar, clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que seus irmãos, como igualmente, para por aí. Quem são esses? São os mártires. O sangue dos justos. Tem justo morrendo por causa do nome de Jesus nesse tempo? Você tem ouvido notícias? E lá no Coliseu em Roma, quando os cristãos da primeira igreja eram queimados nos postes. E a palavra que você ouviu aqui domingo passado. Aqueles que tinham a marca do sangue de Jesus na sua vida, que eram reconhecidos como um dos de Cristo, e não abriam mão disso, o que acontecia com eles? Morriam, tinham que enfrentar leões, suas famílias, destruição completa. Esse é o quinto selo. E tem outros nesse tempo, eu creio que tem gente morrendo até hoje aqui por causa do Evangelho. Talvez nesse exato momento tenha alguém entregando a sua vida porque ama Jesus. Literalmente entregando a sua vida. A Bíblia fala, aleluia, que o selo vai ser aberto e eles clamarão. E o Senhor vai falar, está faltando alguns poucos irmãos que estão fazendo o mesmo que vocês. Mas aí o sexto selo fala de algo poderoso que acontece a partir desse clamor. Vi quando ao Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina. E a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode se suster?
quem que pode se suster diante da ira? Sabe por que a ira de Deus vai ser derramada num determinado momento? Porque Deus viu a ira dos homens sendo despejadas sobre aqueles que sofreram perseguição e entregaram a sua própria vida por causa dele mesmo. Deus é um Deus justo, e chegará um momento em que isso vai acontecer. Aí o pau vai quebrar mesmo. Para quem é essa ira? Para os filhos da desobediência, que o apóstolo Paulo ensina. Para aqueles que não receberam Jesus. Para aqueles que ouviram o Evangelho e não creram nele. Vamos avançar. Esse é o 6º selo. Mas o 7º selo, nele estão contidas as 7 trombetas. Os primeiros 4 selos, eles abrangem a história do mundo, da ascensão de Cristo até a volta de Jesus. Tá, até o versículo 8 que lemos. Nesses 4 selos, a gente vê os 4 cavalos, cada um com um cavaleiro, e o significado de cada um deles. Vamos só lembrar rapidinho? A pregação do Evangelho é o primeiro, o segundo qual que é? A guerra, o terceiro é a fome, e o quarto é a morte. Lembra disso? Tá? Então fica com isso na sua cabeça. São cavalos paralelos, simultâneos. Eles estão soltos e fazendo a sua obra. Isso está acontecendo. Mas do 5º selo para frente, eles são consecutivos. O 5º fala do clamor dos santos martirizados. No final desse tempo, dessa era, eles vão clamar pela vingança do Senhor. E o 6º selo, ele vai abranger o tempo da grande tribulação, e já no início de uma grande treva sobre a terra. Você lembra o que nós acabamos de ler lá? Imagina, eu fico imaginando, os irmãos, e temos alguns irmãos aqui que têm essa experiência de ter dons, de ver coisas, de ver real, algumas coisas que o Senhor mostra, ver anjos, ver demônios, ver circunstâncias, situações diante de si. Eu fico imaginando as entranhas de João, quando ele vê o céu se fechar como um pergaminho. Olha a narrativa dele, o céu se fechou como um pergaminho, é como se, não sei nem explicar, é como alguma coisa surreal. O sol se cobria com uma crina cinza. Ou seja, era escuridão sobre a terra. De alguma forma, fatos físicos vão acontecer, que serão sinais claros do que está acontecendo no nosso tempo. E o início da grande tribulação, nós vamos começar a ver essas coisas. Quando a minha visão, como nós não conseguimos definir tempo com precisão aqui, nessas aberturas dos selos, mas a minha visão é que quanto mais se acentuar esses sinais físicos da terra, a igreja será arrebatada. Vai ser o arrebatamento da igreja que está vigiando e orando. Dos santos em Jesus Cristo. Porque a hora que a igreja for arrebatada, sabe o que vai acontecer? Aí se toca a primeira trombeta. As 7 trombetas estão dentro do último selo. Vamos no capítulo 8. Seguramente já acabou meu tempo, né? Eu posso afirmar isso com toda certeza. Assim como Jesus voltará. Mas eu quero falar rapidinho aqui da primeira trombeta. Capítulo 8, a primeira trombeta, a Bíblia fala que uma terça parte da terra é destruída. Eu vou passar bem rapidinho. Isso está no versículo 7 do capítulo 8. E no versículo 8 e 9 do mesmo capítulo 8, a terça parte das embarcações marinhas e dos animais marinhos. Isso é a segunda trombeta. E a terceira trombeta, nos versículos 10 e 11, a terça parte dos rios e nascentes se tornarão amargas e não potáveis. E a quarta trombeta, haverá escuridão sobre a terça parte do sol e da lua. Pastor, onde é que vai estar a igreja nessa hora? Quando tocarem essas 4 trombetas? Eu acredito que uma parte da igreja estará diante do trono porque foi arrebatada, mas haverá parte da igreja na grande tribulação. Porque nem todos irão ser arrebatados. Nós temos um tempo de oportunidade, onde nós podemos, com a nossa fé naquilo que cremos e com aquilo que fazemos, definirmos aquilo que vai acontecer, baseado no posicionamento que se toma, do conhecimento que se tem de Deus. Não ache que
crer de uma maneira relaxada, sem expressar aquilo que você crê, vai produzir aquilo que você está esperando. É um tempo que eu quero muito que você pense sobre isso. Nós precisamos entender, Jesus fala isso nos evangelhos, o reino ele é tomado à força. O reino de Deus é para aqueles que lutam por ele. A salvação ela é gratuita, você é salvo. E aí quando existem 3 linhas de pensamento, eu vou falar disso na semana que vem, existem 3 linhas de pensamento a respeito do arrebatamento. Tem os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas e os parciais, que creem no arrebatamento às escuras. Jesus fala muito sobre isso. O apóstolo Paulo fala bastante sobre isso, sobre um arrebatamento sem ver, que eu vou estar pregando aqui, vai cair o microfone, minha roupa vai ficar no chão aqui, você vai falar, cadê o pastor? Não? Alguém vai falar, cadê o pastor aqui? Eu também não quero falar, cadê a igreja? Cadê a igreja, Jesus? Mas pode ser que alguém fale. Então, é bom você saber. Eu estou falando sério. Às vezes a gente brinca com coisa séria, mas é bom você saber, porque pode ser que aconteça isso com alguém que está me ouvindo aqui. Aí você precisa saber o que está acontecendo. E aí, as cenas do próximo capítulo vão dizer para você o que virá. Fique de pé no seu lugar, quero orar com você.